Bom dia, esta é a aula 21 do módulo 4. Vamos tratar da primeira consulta do fumante. O que deve ser valorizado nesta oportunidade? Para começar, um poema: livre da mordaça, livre da fumaça. Acordei, sem o ruído do despertador. Dormi, sem um pesadelo de despertar a dor. Sonhei, sem os fantasmas de um passador. Levantei, sem crise de asmas de um chiador. Amanheci, sem a fumaça de um cigarro. Caminhei, sem a mordaça de um pigarro. Resisti, sem a tragada de alívio no cadafalso. Sofri, sem a carteira de Marlboro no bolso. Venci, sem a certeza de uma recaída. Espantei, sem a agonia de uma angina. Lutei, sem o cansaço de um calabouço. Superei, sem o maço da barraca do moço. Tentei, com tanta esperança, tamanha desconfiança. Segui, sem o medo de acordar cedo e sem acender um cigarro. Declaro que não tenho conflitos de interesses com os laboratórios farmacêuticos que produzem medicamentos para o tratamento do tabagismo. O tabagismo é a primeira causa evitável de morte no mundo. Já falamos desse assunto no primeiro módulo do curso. Mas, afinal, fumar é considerado um hábito, um vício ou uma doença? Tenho certeza que todos vocês, ao longo do curso, sabem que, além de hábito e vício, o tabagismo é fundamentalmente uma doença, classificada com CID-10, F17, uma doença neurocomportamental, antes mesmo de ter as 55 doenças relacionadas ao tabaco. Um acróstico da dependência, para ilustrar também a nossa apresentação, um dilema de um paciente que atendemos há alguns anos. De repente, tornei-me dependente. Era apenas uma tragada no início. Produzia uma sensação de prazer e alívio. Estimulava-me a dançar, me desinibia. Nas festas e rodas de chope era companhia. De tanto experimentar, tornei-me tolerante. E quando percebi, já acordava fumante. Na ausência do tabaco, fissura e abstinência. Compulsão, desespero me traz esta dependência. Inúmeras tentativas fiz até conseguir parar o tabaco. Agora, a cada dia, luto para manter-me sem cigarro, um dia de cada vez. Então, como encorajar o fumante a alcançar esse objetivo, a parar de fumar? Como fazer esse encorajamento na primeira consulta? Primeiro temos que identificar os fumantes, e é importante, como ressalta Fiore, que fumar deve ser colocado como um sinal vital, se documentar isso no prontuário. E alerta ao profissional de saúde que o aumento do tempo de abordagem do fumante aumenta a chance dele parar. Isso tem força de evidenciar, conforme vimos na aula inicial deste módulo. 70% dos fumantes desejam parar de fumar. Essa informação é importantíssima. Eles querem parar de fumar, mas receiam fazer uma tentativa. E entre os que recaem, 2/3 desejam tentar novamente em 30 dias. Portanto, temos um caminho a trilhar para ajudar os fumantes, segundo o consenso americano de 2008 de Fiore e colaboradores. Então, 70% dos fumantes visitam o médico a cada ano, 1/3 visita um dentista a cada ano e alguns visitam outros profissionais de saúde. Mas os profissionais não aproveitam todas essas janelas de oportunidade para abordar o fumante como deveriam. Apenas 1/3 dos adolescentes que visitam médicos e dentistas recebe algum tipo de abordagem sobre os perigos do tabaco. As gestantes fumantes são identificadas em 81% de suas visitas ao médico. Mas olha o paradoxo, apenas 23% delas recebem algum aconselhamento. E a intervenção vem aumentando entre os fumantes que possuem seguro-saúde, o que é uma boa notícia, né? Que na saúde suplementar, aqui no Brasil, já se possa, quem sabe, em alguns anos, ter também a oferta do tratamento do tabagismo, que ainda não consta nos protocolos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ambivalência. Sou, mas quem não é?
É importante perceber os sentimentos do fumante ao chegar para a primeira consulta. Como um cabo de guerra, uma parte dele é puxada para parar de fumar e a outra é puxada para se manter fumando. Quero parar de fumar, mas quando penso em ficar sem um cigarro, me sinto desesperado. Na avaliação clínica inicial, devemos avaliar integralmente as pessoas fumantes, ou seja, fazer uma boa anamnese, uma história clínica da doença atual, das queixas, a história dirigida para o tabagismo, a história tabágica, levantar a rede de apoio social e familiar, que é importantíssima no tratamento, bem como o estilo de vida do paciente. O acolhimento é o primeiro gesto. A atitude esperada do profissional de saúde é exatamente essa. Deve ter uma postura que favoreça a aderência do paciente ao tratamento. Esse primeiro contato é fundamental para garantir que o paciente venha nas próximas visitas. A atitude de empatia, de escuta, de prontidão, sem juízo crítico, são chaves para abrir a porta para a tentativa à vera por parte do fumante. Então, o papel do profissional é encorajar com argumentos convincentes, especialmente quanto aos benefícios da cessação. A motivação do paciente pode aumentar a cada novo contato com o profissional. Por isso que falamos que mesmo a abordagem mínima e breve sempre toca o paciente para que ele mude o seu estágio de motivação. Então, mesmo uma abordagem de 2, 3 minutos dá resultados ao longo do tempo. Quiçá a abordagem intensiva, ter um tempo maior, um número maior de visitas e de sessões de tratamento. Na identificação clínica inicial é fundamental conhecer a idade, o sexo, o estado civil, a escolaridade, a profissão e a renda do paciente. Na história do exame físico, devemos buscar valorizar as queixas que possam ter a ver com doença tabaco relacionada, como por exemplo uma voz rouca, uma tosse, expectoração, chiado, uma falta de ar, uma dor torácica, palpitações, a claudicação intermitente. São sintomas que devem ser valorizados para poder estabelecer uma relação de causa e efeito com o tabaco. Também deve ser informado e valorizado os benefícios com a cessação. Pesquisar doenças relacionadas ao tabagismo já instaladas, como DPOC, doenças cardiovasculares, câncer e outras. Realizar exames complementares, conforme vamos ver no módulo 4 ainda, na aula seguinte. Identificar os fatores dificultadores da cessação, quais sejam a presença de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, distúrbio bipolar, o uso de álcool, o medo de ganho de peso corporal. Levantar comorbidades que dificultam o manejo do tratamento, como lesões na cavidade oral, úlcera péptica, hipertensão, diabetes, doença renal, hepática e dermatológica, alergias, uso de outras drogas. Levantar também possíveis contraindicações para o tratamento farmacológico, como convulsão mesmo a febril, que contraindica, por exemplo, o uso da bupropiona, anorexia, bulimia e outros distúrbios compulsivos alimentares, uso de inibidor da monoaminoxidase. Presença de comorbidade psiquiátrica, por exemplo, que não esteja com quadro estável, pode contraindicar o uso da vareniclina. Mas atenção, as desordens psiquiátricas são mais frequentes entre fumantes do que na população em geral. 30 a 60% dos pacientes que procuram tratamento de tabagismo podem ter passado depressão ou podem ter uma depressão mascarada pelo próprio tabagismo. Por isso é importante também realizar alguns testes, nós vamos ver durante o curso, para avaliar algum nível de depressão ou ansiedade pré-existente. 20% ou mais dos fumantes pode ter passado de abuso ou dependência ao álcool. E lembrar que 70% ou mais dos etilistas fumam. Portanto, na avaliação clínica inicial, devemos também buscar identificar possíveis interações medicamentosas, levantar
as receitas, os medicamentos que o paciente utiliza. O uso de ciclofosfamida, cimetidina, antidepressivos tricíclicos e alguns beta-bloqueadores tornam a indicação da bupropiona com cautela e até com um determinado tempo para retirada de medicamento, como por exemplo os antidepressivos. Pelo menos 15 dias antes devem ser retirados. Situações que demandam cautela no uso de medicamentos. A gravidez, a amamentação, que normalmente não se recomenda utilizar medicamento nenhum. O infarto agudo do miocárdio recente, ter cuidado com o uso da reposição de nicotina nas 2 primeiras semanas. As arritmias graves. Os adolescentes, pois não há nenhum nível de segurança com o uso de qualquer medicação. E os pacientes idosos, que podem requerer redução da dose do medicamento. Averiguar se o paciente está em controle de outras doenças crônicas e procurar integrar o tratamento do tabagismo ao tratamento dessas doenças. E o momento mais adequado para solicitar os exames de rotina deve ser avaliado, por causa do medo do resultado que pode levar a uma fuga do tratamento do indivíduo. Lembrar sempre que o exame laboratorial é complementar, essa é a função, mas que também é uma oportunidade diagnóstica e que pode funcionar como uma excelente mola propulsora, um incentivador para a cessação do tabagismo. Vejamos o perfil do fumante então, a história tabágica. É importante considerar qual é o estágio de motivação que se encontra o fumante no início, na primeira consulta, porque isso também pode ir modificando rapidamente durante o tratamento. Estará ele pronto para a ação? Estará determinado a marcar uma data em 2 semanas para parar de fumar? Ou não? Qual o grau de dependência à nicotina, pela escala de Fagos? Qual é a idade que ele começou a fumar? Qual é a importância que o cigarro preenche na vida dele? Os seus vazios existenciais, a solidão, a ansiedade, a ociosidade, o recreio, o companheiro. As tentativas anteriores de cessação, quantas ele fez? Com ou sem ajuda de medicamentos? Teve quadro de síndrome de abstinência? Foi severa? Usou algum medicamento para aliviar? Se parou e recaiu, qual foi o motivo da recaída? Que pode ser usado também como aprendizagem num processo da nova tentativa. A escala de Fagos já vimos anteriormente, são 6 perguntas. É fundamental fazer o teste completo, inclusive enquanto o paciente está aguardando na sala de espera, ele já pode ir preenchendo numa prancheta o seu próprio teste, conhecendo já qual o seu grau de dependência. Se ele tem de 0 a 2 pontos, é considerada a dependência muito baixa, 3 a 4 pontos baixa. Normalmente, dependências baixas não requerem o uso de um arsenal farmacológico de maior monta, mas ainda assim podem exigir a necessidade de uso de medicação, principalmente se o paciente já tentou parar antes, mesmo com a dependência baixa, e não tenha conseguido. 5 pontos a dependência média, 6 a 7 é elevado e 8 a 10 muito elevado. Acima de 6, esse ponto de corte, normalmente o indivíduo vai precisar de ajuda farmacológica. Em relação aos fatores preditivos no tratamento, a maior chance de sucesso no tratamento vão estar associadas às seguintes variáveis: alta motivação do indivíduo, fumante que refere grande motivação para parar, o indivíduo que está pronto para a mudança, que está determinado a marcar uma data para parar de fumar dentro de um mês, indivíduo que tem uma alta eficácia moderada alta, que se sente pronto, confiante, que dá importância a parar de fumar, e os indivíduos que têm uma rede social de suporte boa, incluindo casa livre do tabaco e amigos que não fumam na presença dele. Agora, quais são os fatores preditivos da recaída? O indivíduo para de fumar e pode retomar o ciclo da dependência em pouco tempo. Quais são as variáveis então associadas com essas taxas de abstinência mais baixas? Normalmente, alto grau de dependência à nicotina. O indivíduo fumar o primeiro cigarro até 30 minutos, ou fumar mais de 20 cigarros, tem mais risco de recaída, ou até de não conseguir parar de fumar. A presença de comorbidade psiquiátrica e o uso de drogas. Os fumantes que têm mais depressão, que fazem o uso abusivo do álcool, que têm esquizofrenia, distúrbio bipolar, em geral têm mais dificuldade para parar.
Indivíduos submetidos a alto nível de estresse também vão ter mais dificuldade, ou que estão enfrentando grandes mudanças na vida, separação, divórcio, desemprego, luto, etc. E indivíduo exposto a outros fumantes no lar, no trabalho, e a convivência com fumantes em casa ou no trabalho também vai dificultar. Por isso a gente recomenda levantar sempre esse dado na história e trazer essas pessoas, se elas estiverem motivadas a fazer uma tentativa, trazê-las para fazer o tratamento conjuntamente com o paciente. E, eventualmente, se não querem ainda, ou se não se sentem prontas a fazer o tratamento, que sejam aconselhadas a não fumarem dentro de casa ou no local de trabalho. Vejamos o entorno familiar e socioambiental. É muito importante valorizar essas informações. Um ambiente de estudo sobre a pessoa, de como é que ela pode se comportar e como vai se dar o processo de mudança dela. Normalmente, conhecer o perfil dos familiares, se são fumantes, ex-fumantes ou não fumantes, né, que podem ser colaboradores ou não, ou podem dificultar a quem está buscando o tratamento, e conhecer também a questão do tabagismo passivo. No ambiente domiciliar, essas são informações fundamentais. No ambiente profissional, saber se onde a pessoa trabalha, se é permitido ou se é proibido fumar. Que ter cuidado com tal fumódromo acolhedor que algumas repartições, empresas colocam no ambiente externo, porque ele não propicia o ambiente 100% livre de tabaco e acaba favorecendo que o fumante vá para esse local e com isso mantenha-se fumando e tenha dificuldade de marcar o dia D. Se convive, almoça ou sai com fumantes também é uma coisa importante no ambiente profissional. E no ciclo social é a mesma coisa, se convive com fumante, se vai a eventos sociais frequentes em que há fumante e se usa bebida alcoólica, que é certamente o fator mais precoce, deslanchador do lapso e da recaída. Então, os fatores relacionados também ao estilo de vida são muito importantes, porque essa mudança de parar de fumar requer também outras mudanças na vida da pessoa, como a busca de uma alimentação mais saudável para evitar o ganho de peso, que é comum no tabagismo, entre 4,5 e 5 quilos as pessoas ganham ao parar de fumar. A atividade física também, além disso, gera as endorfinas, que também causam uma sensação prazerosa no indivíduo. A importância do lazer e outras fontes de prazer para substituir, se não de todo, o prazer que a dopamina trazia quando o indivíduo fumava, mas começar a substituí-lo por outras atividades mais saudáveis. Lembrar sempre que parar de fumar é contagioso. As pessoas que param de fumar geralmente influenciam no seu entorno, desde os familiares, cônjuges, filhos, amigos, pessoas próximas a que busquem fazer uma tentativa para parar de fumar, conforme demonstrou o grande estudo de fatores de risco do coração Framingham, e que o que nós pudermos fazer para, nesta primeira consulta, motivar o indivíduo a iniciar o tratamento deve ser feito. Essa consulta deverá, portanto, durar um pouco mais do que as consultas médicas ou intervenções de saúde dos demais profissionais de saúde feitas convencionalmente para outras doenças. Então, eu gostaria de agradecer pela assistência a esta aula e uma frase de um outro poeta que era fumante, Mário Quintana: que importa restarem as cinzas se a chama foi bela e alta. Há controvérsias, Mário Quintana. Muito obrigado.